amigos, meu nome é Vinícius Talon e eu quero falar um pouco sobre estudos, processo penal e advocacia. Quero aqui trocar uma ideia com vocês de forma surpresa, não avisei ninguém que eu faria essa live, mas é uma coisa que me surgiu na cabeça agora, nesse horário, eu acredito que dá pra gente discutir um pouco aqui. Quero falar a partir de algo que eu tenho visto bastante nos últimos dias, tenho lido bastante, tenho visto algumas lives, alguns vídeos de entrevista e acho que dá para aplicar a nossa situação ao processo penal, dá para aplicar a advocacia, que é o estudo abstrato, o estudo antes de ter o processo na mesa, ou, se for pensar nos médicos, antes de ter o paciente ali na hora de operar, antes de ter o paciente quase morrendo. Querendo ou não, o trabalho do advogado é muito parecido com o do médico, principalmente do advogado criminalista. É muito difícil o advogado criminalista ser procurado por uma situação que não é urgente, por uma situação que não está explodindo, que não está deixando desesperada uma pessoa. Ou talvez a pessoa esteja até tranquila, mas o advogado vai mostrar que precisa ter um pouco de desespero, porque é uma situação grave. Então é bom fazer essa comparação, até porque quando se trata de lavagem, a gente discute bastante que o médico atende e ninguém pergunta de onde saiu o dinheiro para pagar aquela cirurgia, aquela consulta. Mas quanto ao advogado, todo mundo quer saber, você está lavando dinheiro aí do traficante, de não sei quem. E a gente fala, bom, mas ninguém pergunta para o médico, ninguém pergunta para o comerciante. Então, às vezes, criar esses paralelos é interessante para fazer algumas reflexões. Eu vou pedir a vocês que cliquem aqui no aviãozinho e enviem para o máximo possível de pessoas, pessoas que me seguem, pessoas que não me seguem. Chamem essas pessoas aqui para a live para a gente conversar um pouco. Não tem hora para acabar, vamos conversar até, enfim, ter alguma visão nova. Eu estou aqui para aprender com vocês também, então eu peço que vocês comentem. O meu pagamento aqui nessa live gratuita é vocês responderem, comentarem e me ensinarem alguma coisa, porque eu estou aqui para aprender. Eu aprendi isso com o Luiz Greco, quando ele foi fazer uma palestra salvo engano, numa escola do Ministério Público, alguma coisa assim. E aí ele falou lá, olha, eu quero que vocês perguntem, podem perguntar, podem discordar de mim, por favor, porque esse é o meu pagamento. Eu tô aqui para isso. O que eu sei, eu sei. O que eu falei, eu sei. Eu quero alguma coisa diferente, me deem algum conhecimento, esse é o meu pagamento. É vocês me devolverem algum tipo de pagamento aqui. Então por isso eu peço a vocês, podem comentar bastante, vamos interagir porque isso vai ser útil. Vejam, nos últimos dias eu tenho visto muitos conteúdos do Paulo Musi, que é um cara sensacional, o cara é brabo mesmo. O cara é médico, trabalha com medicina esportiva, portanto, com atletas. Ele é um cara extremamente inteligente e respeitado no mundo inteiro, já palestrou em muitos países, cara, assim, intelectual mesmo, de produção, de conteúdo, de trabalhar na vida acadêmica, de palestrar, de dar aula em curso de pós-graduação, de tudo quanto é canto, de ser respeitado, de ter 16 mil alunos num projeto dele. O cara é muito respeitado no campo intelectual. No campo profissional, ele é um médico genial, respeitado por todo mundo. No campo da saúde, digamos assim, do físico, o cara está em forma, poderia estar competindo tranquilamente. Ele fala que não, que, enfim, é questão estética apenas, é um físico estético, não é um físico de competição e tal, mas ele está em forma, demonstrando uma coisa importante, que a pessoa pode ser genial e ao mesmo tempo malhar, treinar, buscar uma forma física. Cara, financeiramente nem se fala, ele tem 3 milhões e tantos mil seguidores no Instagram, fora as outras redes sociais, canal do YouTube, enfim. Ele é de fato uma pessoa de extremo sucesso financeiro, de extremo sucesso profissional, de extremo sucesso intelectual, de extremo sucesso na saúde, de extremo sucesso na vida familiar, porque ele se dá muito bem com a sua família, de extremo sucesso na vida amorosa, porque ele, enfim, em todas as entrevistas ele fala muito da esposa dele, uma coisa assim admirável. Acho que o jeito que ele trata a esposa, qualquer sogro, qualquer sogra gostaria de ter alguém assim, porque
O cara é bom nisso também. E aí por que eu tô falando isso sobre ele? Primeiro, eu quero chegar num ponto interessante que eu já falei numa outra live. Ele, de fato, acaba com aquele mito de que o intelectual tem que ser pobre. Ou se a pessoa é rica, tem que ser burra. Ou se a pessoa é intelectual, não pode treinar. Tá, mas o cara treina pra caramba, dá pra ver isso. O cara é um sucesso profissional, o cara é um sucesso intelectual e o cara é um sucesso financeiro. E aí? Então assim, tem alguma coisa de errada quando a gente fala que você tem que escolher, ou você é, com perdão da palavra, peço desculpas às crianças, não vai ter criança aqui essa hora, mas perdão da palavra, já ouvi muito isso, ou você é um punheteiro de currículo Lattes, aquele cara que só escreve artigo científico para ninguém ler, e de fato ninguém lê artigo científico, infelizmente. Há um tempo eu achei um artigo do Roxin na Universidade Externado da Colômbia, e tem lá, eles botam as estatísticas de leitura, tinha, salvo engano, 5 ou 8 leituras em 5 anos. Então imagina, Roxin, não é Evenis, não é qualquer um aí. Roxin escreveu um artigo científico de 10, 12, 14 páginas e 5, 8 pessoas leram em, sei lá, 5 anos. Isso tem uma coisa para se preocupar. Então, por isso que alguns falam em tom pejorativo. Fulano é masturbador de currículo Lattes. Só quer pontuar e publicar em revista tal e qualis não sei o que, e pontuar com orientação, pontuar sendo co-orientador, pontuar participando de banca, pontuar com artigo científico, pontuar com não sei o que, pontuar. E aí a pessoa que vive para isso, segundo alguns, não pode ter sucesso profissional. Ou você é intelectual, teórico, ou você é prático. E aí entra aquele outro lado, também pejorativo. Isso aí eu posso falar porque eu estou em todos os lados. Eu estou no lado profissional e estou no lado acadêmico, docente. Então eu vejo, por exemplo, professor falando de advogado e advogado falando de professor. Advogado falando, aqueles professores estão no mundo da lua, não sabem de nada, nunca viram um processo na vida e são punheteiros de currículo Lattes. Só estão ali para fazer isso. E professores falando, não, aqueles advogados, isso daí é tudo despachante de luxo, só carrega papel, barriga de balcão e não sei o que, não sei o que. É assim que acontece. Então, se você é advogado, já fica sabendo que tem professor falando isso por aí. Se você é professor, já fica sabendo que tem advogado falando isso por aí. E para mim é uma visão idiota, uma visão ridícula, porque não tem que ter esse tipo de separação. Uma vez eu fui palestrar com o Roberto Parentoni, não me lembro se foi em Cuiabá, acho que foi em Cuiabá, o evento da Abracrim, evento muito grande, e aí eu fui palestrar com o Roberto Parentoni, Alice Bianchini também, que a gente conversou bastante, e o Parentoni tem uma frase muito interessante. Eu cheguei para ele e falei, cara, aquela frase sua é verdadeira, infelizmente. Ele fala, na prática a teoria é outra. Eu falei para ele, cara, a sua frase é muito verdadeira. Infelizmente, eu tô torcendo para um dia sua frase ser errada. Um dia eu chegar e falar, cara, você errou, a sua frase agora já era. Mas não é assim. Infelizmente, na prática a teoria é outra, por quê? Quem está na prática não respeita o pessoal na teoria. Quem está na teoria está se lixando lá pro pessoal da prática. Aí fica uma briga idiota e boba com esse tipo de coisa. Barriga de balcão, despachante de luxo, punheteiro de currículo Lattes, só sabe de teoria e tal. E fica uma briga boba que ninguém se ajuda, quando todo mundo deveria estar construindo um sistema penal melhor, que é o básico do nosso trabalho. E aí, o Paulo Musi, ele demonstra o seguinte, é possível o cara ser sensacional na prática, na teoria, na vida acadêmica, na vida profissional, na vida financeira, que é um outro mito também. Tem que ser aquele intelectual sofrido. Eu vi isso daí há pouco tempo. Tem que ser intelectual sofrido. Bonito é aquele intelectual que passa fome e tal. Isso daí era bonito lá em Florença, era bonito em outros momentos da história, que até esse livro aqui, eu recomendo muito esse livro, gente. Vocês vão amar esse livro. Opa, não cai não, Vará. Quase caiu no negócio de cheiro ali. Esse livro aqui, Onde Nascem os Gênios, do Eric Weiner. Esse livro aqui
Quando eu comprei num shopping, numa livraria da Saraiva. Eu não aguentei chegar em casa. Eu fui pra praça de alimentação e comecei a ler desesperado. Perdi a hora, porque isso daqui é sensacional. Isso daqui é um baita de um livro. Então eu sugiro que vocês leiam Onde Nascem os Gênios. Fala aqui de vários momentos históricos, como os gênios se formaram, como, enfim, como o local pode contribuir para os gênios, os hábitos dos gênios e tudo mais. Então, bom, o que eu quero falar com vocês? Aquilo de que o intelectual tem que ser pobre, passar fome e tudo mais, é uma bobeira. Paulo Musi prova isso. Aquilo de que o sujeito da prática não pode ser um bom teórico, também é uma bobeira. Paulo Musi prova isso. Aquilo de que você tem que ser o cara que só se dedica à vida intelectual e não pode se dedicar a treinar ou a outras coisas, a se divertir, também é uma bobeira. Então, na última live eu falei exatamente sobre isso. Dá para tentar compatibilizar tudo e seria o ideal. O ideal seria você tentar compatibilizar cada coisa da sua vida, cada esfera. Tentar gabaritar, sabe? O Klaus falou assim, é você que prova isso. Não, na verdade eu estou começando. Eu não tenho o físico do Paulo Musi, não tenho a vida financeira do Paulo Musi, provavelmente. Não sei quanto ele ganha, mas enfim, faço uma ideia. 3 milhões e 600 mil seguidores. Eu não tenho o reconhecimento intelectual dele, eu acho, na minha área, a nível mundial. Então assim, eu estou tentando. Eu estou disposto a tentar e eu estou tentando convencer vocês a fazer o mesmo. Não acreditem no discurso de que para ser um intelectual você tem que passar fome para ser bonito. Querem assim deixar luxuosa a fome agora, a dificuldade. E não é. Ah, mas é porque ontem eu dormi 5 horas da manhã e tal, e passei fome e não almocei e tal. Cara, eu tô com pena de você. Você quer o quê? Que eu te admire? Eu não vou te admirar. Eu vou achar que você tá ferrado. Vou achar que você está quebrado e por isso precisa trabalhar desesperadamente aceitando qualquer porcaria. Isso não é bonito, gente. É o que a Paula falou ali, romantizam tudo. Isso não é bonito, cara. Não é bonito você romantizar o sofrimento. Sofrimento é uma desgraça. Claro, tem que ter o sofrimento para você saber diferenciar as coisas. Agora eu tô ferrado, agora eu tô bem. Opa, eu só sei que eu tô bem porque em algum momento anterior eu estive ferrado. Isso daí é uma romantização idiota. Ai, porque o intelectual tem que passar fome, não pode fazer exercício físico, não pode beber, não pode... Cara, mas como assim, velho? A vida não tem que ser uma corrida de obstáculos. O Sertilanges fala isso no livro A Vida Intelectual. Não precisa ser assim. Não é bonito isso. Na verdade dá pena para qualquer um que consegue raciocinar. Ah, eu quero ser um intelectual e por isso eu não posso ganhar dinheiro, eu tenho que rejeitar dinheiro, eu tenho que ter uma péssima saúde física, eu tenho que ser um cara cheio de doença, gordinho e tal e tal. Cara, isso não é bonito. Não é bonito justamente porque tem gente... O Paulo Musi é só um exemplo, mas tem gente fazendo a mesma coisa. Tem gente fazendo um troço sensacional em todas as esferas da vida, equilibrando tudo. A Vitória falou ali... Constância e equilíbrio e tal. Exatamente, é isso. Não é usar, como a Amanda falou ali, muitos falam isso para tentar conectar as pessoas. Mas não dá para ter esse tipo de conexão. Eu quero ter conexão, com todo respeito, eu quero ter conexão com o Tomás que está aqui, que é um cara que treina. Hoje, por coincidência, a gente estava usando a mesma camisa. Ele mandou foto com a mesma camisa que eu estava usando. O cara que treina, que estuda, que está na vida profissional, que está tendo sucesso em tudo. Eu quero isso, ter conexão com alguém assim, como o Paulo Musi, o Evandro Guedes. Você pode discordar de alguma coisa dele e tal, o jeito que ele pega pesado e tal, mas o cara está cuidando da saúde, é inteligente, ele é inteligente. Eu falo isso como professor de direito penal. O Evandro Guedes é um ótimo professor de direito penal. Isso daí tem que reconhecer. Você pode... enfim, discordar de alguma coisa da vida dele, mas ele é um sensacional professor de direito penal, um professor excelente financeiramente. Ele soube construir um grande império de respeito, não é dando golpe, enfim, como alguns tentam. Então, cara, tem gente fazendo isso, velho. E por que você não vai cair em golpe aí? Ah, não, se eu ganhar dinheiro, então eu tenho que ser burro. O cara que ganha dinheiro é burro.
Como assim? Ah, o cara que é bom na prática não pode ser bom na teoria. Tá, tem alguns que são bons só na teoria, outros são bons só na prática. E tem gente boa nos dois lados também, cara. Então dá pra equilibrar sim. Mas aí o Paulo Musi fala uma coisa muito interessante para entrar aqui num tema bem precioso, bem relevante para os nossos estudos. Paulo Musi fala uma questão muito séria. Eu vi isso, salvo engano, foi na entrevista no Flow. Ele fala, olha... Não, eu acho que foi ao Léo Stronda. Ele falou, olha, tô lá no plantão, chega o cara, caiu de moto, tá todo quebrado, parece um quebra-cabeças de 2.000 peças. Tá todo quebrado, cheio de sangue, aí ele chega na minha frente, eu vou falar pra ele, ó, pera aí rapidinho que isso daí eu não li o que fazer agora. Então, espera aí um pouquinho, tal, vai gritando e tal, que eu vou estudar agora, pegar um livro ali pra ler. E isso para os médicos é o básico do básico. O cara faz plantão, o cara tá atendendo urgência lá, emergência, e ele tem que saber o que fazer. Agora, para o advogado, parece que às vezes não é tão intuitivo assim. E para mim isso é o básico. Para mim isso é o básico. Você saber que tem que estar preparado. E isso que o Paulo Musi falou, eu venho falando há muito tempo, se vocês olharem. Claro, ele não tirou a ideia dele de mim, mas eu venho falando isso há muito tempo quando eu falo sobre estudos abstratos e concretos. Abstratos antes de ter o processo na mesa. Concreto para um caso concreto que está ali para você trabalhar. E vamos ser sinceros, não dá para você começar do zero na hora de atuar em um processo. Se alguém quiser aqui me corrigir, pode corrigir. Assim, eu gostaria de ouvir uma opinião de outra pessoa falando, não, dá sim, você não precisa saber nada, pegou o cliente, aí começa a estudar agora. Começou a atuar no processo, tem audiência daqui a 2 dias, você começa do zero ali. Eu, sinceramente, não tenho essa capacidade, não tenho. Não sei se eu sou mais burro que a maioria, alguma coisa assim, mas eu não tenho a capacidade de aprender tudo, doutrina, jurisprudência, lei, sobre vários pontos específicos, em 2 dias, em 3 dias, na hora de uma audiência. Isso é uma irresponsabilidade, como foi dito aqui. Então, vejam, alguém falou aqui, ó, eu já perdi processo por não saber o próximo passo. Alguém me mandou uma mensagem assim num dia desses. Eu peguei um processo e não sabia o que fazer. Eu perdi muito tempo tentando aprender o que eu precisaria fazer naquele processo. E aí imagina, cara, você tá falando de um processo. Pô, você tá falando de um processo. E aí pega ali um processo para fazer. Primeiro, não sei nada. Eu sou eu tô zerado. Tô zerado no meu conhecimento. Aí chega um processo ali. E eu penso, bom, o que eu tenho que fazer? Para saber o que fazer, e aí eu falo aqui como eu faço para olhar um processo na consultoria. Consultoria, contratos, advogados do Brasil inteiro me contratam para dar um suporte, para explicar qual é a melhor tese, a melhor estratégia, o que fazer naquele caso, como montar uma estratégia fática, uma estratégia jurídica e chegar a um bom resultado. E aí, primeiro, eu já estou falando... Travou aqui. Primeiro, eu já estou falando com o cara que é advogado, então eu tenho que saber tudo que eu vou falar com ele, porque ele conhece o processo. Segundo, eu tenho que saber por onde começar. E aí, por exemplo, eu pego um processo, claro, já tem um contato anterior, eu pergunto, antes de dar o orçamento, eu pergunto algumas coisas. Sobre o que seria, é um processo que eu tenho uma dúvida. Tá, qual é o crime? E qual é a fase processual? Quantos réus? Quantas páginas aproximadamente o processo tem? Eu pergunto essas coisas. Aí a pessoa me dá essas informações, eu dou o valor e a gente acaba fechando. Se for uma consulta de 1 hora, com ou sem análise de processo, por mensagem de texto, ou mensagem de áudio, ou videoconferência, que é uma coisa mais completa, ou parecer, enfim. A pessoa diz o que quer e aí eu dou o orçamento. Deu o orçamento, eu passo a analisar o caso. E como eu começo a analisar o caso? Eu vou conferir a denúncia, com todo respeito a quem me contrata, mas eu quero ter certeza de que aquilo está certo, que realmente é crime de organização criminosa, lavagem, que é o artigo 2º da Lei de Organizações, que é
sei lá, roubo, que é um crime contra a lei de licitações, ou um crime licitatório, para falar numa versão melhor, que é o crime contra a ordem tributária. Eu quero saber qual é o crime, qual é a descrição do fato. Então eu olho a denúncia para ter essa visão, e aí eu já tenho na cabeça o rito, já entendo como o processo vai se desenvolver, qual é o tipo de prova. Por exemplo, eu fui atuar num caso de crime contra a ordem tributária, que não tinha testemunha, simplesmente não tinha testemunha, porque era prova documental. O Ministério Público não botou testemunhas. Então, assim, é um outro tipo de processo conforme o caso, conforme aquilo que vai surgindo no processo. Então, esse é um caminho que eu faço. Eu analiso a denúncia e, em seguida, vou olhar o final do processo, o final dos autos, para ver qual é a fase. Então, esse é o caminho. O que é? Eu olho na denúncia e dou uma passada rápida para ver se não teve um aditamento revirando tudo, que pode acontecer também. Já sei qual é o fato, quantos réus, quem é o réu, qual é a imputação, se ofereceu alguma coisa ou não. Aí eu vou lá para o final do processo. Começo a varrer o processo desde o final para saber qual é a fase. Porque pode ter lá no final, audiência marcada para daqui a 8 dias. Pode ter lá citação, pode ter lá uma intimação para alguma coisa. Pode ter lá o indeferimento de uma revogação de uma prisão preventiva. Então você tem que estar preparado. Foi indeferido uma coisa e tal. Tem que saber o que está acontecendo no final e qual é o próximo passo. E depois eu volto varrendo tudo. Só que aí que tá, se a pessoa não sabe o básico de direito penal, o básico do processo penal, não tem como fazer esse caminho. Porque você vai ler a denúncia e você não vai saber o básico das provas normalmente discutidas quanto àquele fato, das questões fáticas, não vai saber as questões defensivas. Então, por exemplo, se você pegar aí um processo de roubo, ele tem teses defensivas muito específicas. A negativa de autoria, dependendo do caso, o afastamento do roubo majorado, dependendo do caso. Se você pegar um furto, tem lá o furto privilegiado, tem lá o furto insignificante, aplicação do princípio da insignificância, furto famélico, tem discussão de um monte de coisas, tem discussão de afastamento de qualificadora, e aí dependendo da qualificadora, precisa ou não de perícia, precisa ou não de um exame. É escalada, para mim precisa. É rompimento de obstáculo, para mim e para o resto do universo precisa. É concurso de agentes. Bom, aí não é questão de perícia, é questão de discutir provas. Então, tudo isso é diferente em cada processo. Quando você fala, peguei um crime de homicídio, um processo de um crime de homicídio. Cara, na minha cabeça já vi um monte de coisa, na cabeça de vocês também. É um homicídio qualificado. Só de falar homicídio qualificado, o pessoal que está aqui vendo a live e tem um nível já de conhecimento sobre direito penal, aqui eu estou falando de direito penal mesmo, não é processo penal. Pessoal que tem um nível bom de conhecimento sobre direito penal vai começar a pensar assim, qual é a qualificadora? Motivo torpe, motivo fútil, motivo torpe por ciúme, mas não é suficiente por si só. Motivo torpe por vingança, também não é suficiente por si só. Recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, mas qual será? Será que foi superioridade numérica? Será que foi uso de arma? Será que foi chegar, de repente, a chamada surpresa, que o Guilherme de Souza Nutti fala que por si só também não serve para qualificar por recurso que dificultou a defesa da vítima? Será que foi o quê? O que foi utilizado? Então, assim, isso daí vai surgir quando você já tem uma base. Se você não tiver uma base inicial, você nem... eu tenho um processo por crime de homicídio. Sabe? Não vai avançar, não vai pensar nada. Você não vai pensar, mas qualificadoras, causa de diminuição de pena, homicídio privilegiado, é crime hediondo ou não é, e aí sendo crime hediondo com resultado morte, ou crime hediondo sem resultado morte, reincidente em crime hediondo com resultado morte, e como fica o livramento condicional após a lei anticrime nesse caso, papapá. Você não vai pensar essas coisas se você não tiver uma base mínima. Isso daí pra você vai ser pior que grego, que é uma desgraça para aprender. Grego não dá para aprender, é difícil, é muito difícil. Meu livrinho de grego tá por aqui. Não estou conseguindo aprender, desculpa, falhei, enfim, não estou conseguindo. E se você não souber o básico na hora de pegar um processo, você não vai saber também
Aquilo que você escolheu, cara. Você escolheu trabalhar com isso. Ninguém botou uma arma na sua cabeça e falou, ó, você é obrigado a aprender a trabalhar com direito penal. Não! Você escolheu fazer a faculdade de direito, você escolheu advogar, poderia ir dar aula, poderia ir, sei lá, velho, fazer qualquer desgraça aí, vai fazer um concurso lá, qualquer coisa. Você poderia, sei lá, qualquer troço aí. Mas você resolveu advogar. Ninguém botou uma arma na sua cabeça. Você resolveu advogar. E aí, tendo todas as áreas do direito, você resolveu ir para a área penal. Você fez o exame da OAB, não interessa se você fez em penal, você pode ir para a área que você quiser, velho. Você vai para a área que você quiser, vai para o cível, vai para previdenciário, vai para tributário, vai para trabalhista fazer acordo. Calma, pessoal trabalhista. Trabalho não é só fazer acordo, mas, enfim, é uma brincadeira saudável entre penalistas e trabalhistas. Então, assim, você teve 500 cursos diferentes para escolher no vestibular. Você teve 500 opções depois de formado em Direito, depois de bacharel em Direito. Você teve, e é engraçado, né? Eu não fui na minha formatura, eu estava ocupado fazendo júri em Uruguaiana como defensor público. Não fui na minha formatura, mas o pessoal foi. O pessoal que estudou comigo foi na formatura. E formatura é um troço engraçado, né? Porque eu só fui na formatura dos outros, eu nunca participei de uma formatura minha. E aí tá lá o pessoal, aí vai entrar, aí começa a tocar "Oh, Ana Júlia", aí abaixa o som e alguém fala "Te confiro o grau de bacharel em Direito", que é sempre um microfone desgraçado na formatura. Eu não sei, eu acho que tá faltando dinheiro para as universidades, não consegue botar uma desgraça no microfone médio lá para funcionar. É sempre aquilo, "Te confiro o grau de biblioteconomia". E aí a pessoa entra, e é sempre um fumante que fala. É incrível, é sempre um fumante no microfone ruim falando que te confere o grau em alguma coisa. Eu não sei porque eu não me formei, mas eu vi formaturas de outras pessoas, parece que é assim. E aí, velho, você podia escolher o que quiser, qualquer coisa no direito, vai fazer concurso lá pro Ministério Público para você não trabalhar, vai fazer concurso da Defensoria para você se matar trabalhando, vai fazer concurso do juiz para você ter um puxa-saco lá do seu lado, vai fazer concurso de qualquer coisa, cara. Mas você escolheu advogar. E aí no universo do direito, que se você for fazer um concurso aí de juiz federal, acho que tem 22, sei lá, 22 disciplinas, 24 disciplinas, eu não sei, eu passei nas primeiras fases do concurso de juiz do Distrito Federal, e eu fui lembrar que era um concurso de juiz federal quando eu estava lá assinando aquilo, quando eu estava fazendo a prova, porque eu esqueci, eu achei que era juiz estadual, tão burro que eu era, mas passei esse mesmo nome. E aí, cara, você podia fazer isso. Poxa, velho, você podia fazer tanta coisa. Vai pro cível, vai pro tributário, previdenciário. Você foi para o direito penal. Então, ninguém botou uma arma na sua cabeça, é só você se virar e aprender. E é uma delícia. Direito penal, processo penal, execução penal, criminologia. Você pegar um Zaffaroni da vida, olhar para o Zaffaroni e falar assim, agora eu vou te ler. Agora eu vou te ler até acabar. E aí pega lá o cara que tem 80 doutorados e tal, e lê aquilo. Lê. O cara criticando, chamando Carl Schmitt de nazista, que de fato era nazista de carteirinha até. Então, cara, você vê umas coisas dessas, velho. Poxa, isso é sensacional, você estudar umas coisas pesadas assim, vendo Munhoz Conde batendo, arrebentando Edmund Mesmer. O cara visitou campo nazista lá, campo de extermínio e tal, e aí as viúvas de Edmund Mesmer e tal, não, mas não foi, não sei o que, eu vou te matar e tal, e Munhoz Conde não tá nem aí, tá lá escrevendo o livro dele sobre o Edmund Mesmer, enfim, cara, isso é sensacional. Como que você não gosta disso? Como que você prefere ver uma série na televisão e não estudar para aquilo que você escolheu? Você fez 500 escolhas para chegar até aqui. Pô, escolheu continuar estudando, escolheu fazer direito, escolheu pegar a OAB, escolheu ser advogado, escolheu ir para a área criminal e você não quer se dedicar a isso. Aí aparece um processo na sua mesa e você, agora eu tenho que me virar porque... aquela história, é melhor ter uma chance e não estar preparado do que estar preparado e não ter uma chance. Discordo!
Porque o cara que tem a chance sem estar preparado vai fazer merda e vai fazer alguém ser preso. E aí depois vai cair uma revisão criminal para alguém competente, alguém que sabe, ou para um defensor público que trabalha sério. Então assim, cara, você escolheu tanta coisa e não quer estudar. Aí chega um processo na sua mesa, chega um processo ali na sua mesa, sei lá, qualquer tipo de processo. Primeira coisa, você tem que saber o que fazer com aquilo. E se você não sabe nem prescrição o que é, como você vai analisar aquele processo? Você não tem o que fazer. Você vai olhar aquele processo, com todo respeito aos analfabetos, eu tenho parente analfabeto, mas você vai olhar aquilo ali e vai achar que é um monte de risco. É como se estivesse olhando um texto assim, um monte de risco, porque você não vai saber. Ah, para onde eu parto agora? Pô, não sabe que pode ter uma prescrição ali. Aí imagina, peguei o processo, eu não sei nem o básico da prescrição. Aí, para saber se está prescrito ou não, eu tenho que saber o que é uma prescrição. Eu tenho que saber as espécies de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato, prescrição retroativa, que não foi revogada, acham que foi revogada, mas não foi. Tem a prescrição retroativa. Todo tipo de prescrição, a executiva, tem que saber a prescrição virtual, tem que saber como calcular a prescrição, que não é fácil. Não é, tem que saber marco inicial, marco final da prescrição, tem que saber a interrupção da prescrição, tem que saber qual é a relevância, quando a prescrição vai zerar, entre aspas, para começar a contar, porque já teve gente defendendo prescrição desde o fato. O troço lá no final, não, tá prescrito, porque passou não sei quanto tempo. Cara, mas era só saber ali o marco interruptivo da prescrição. E aí, imagina, você tem que estudar tudo de prescrição, forma de contagem, aprender a contar o prazo, aprender os prazos, aprender interrupção, aprender cada espécie, aprender tudo. Pô, e aí já tem que saber o que é um recebimento da denúncia, se é o primeiro, se é o segundo, e papapá. Pô, tem que saber isso daí tudo. Terminou? Isso é só uma coisinha, cara. Isso é uma coisinha assim, ó, de nada. Porque se for, por exemplo, um crime de ameaça, você ainda vai ter que analisar a decadência, vai ter que analisar a representação. Eu estou só na extinção da punibilidade, que foi meu tema de prova de tribuna no concurso para defensor público. Foi exatamente extinção da punibilidade. Aí vai ter que saber decadência, vai ter que saber a forma, o que falam os tribunais sobre a forma da representação. Você vai ter que saber a contagem, de quando se conta a decadência, o prazo decadencial. Então vai ter que saber tudo isso, não é fácil. Aí, tá, já aprendeu isso? Agora tem todo o resto ainda. Agora você vai ter que saber, por exemplo, sobre provas. Talvez, enquanto você estiver aprendendo prescrição e decadência, vai ter que atacar uma prova ilícita. E qual é o efeito de uma prova ilícita? Qual é a consequência de uma prova ilícita? E uma prova ilícita por derivação? E a teoria dos frutos da árvore envenenada? E aí? Você vai ter que aprender tudo isso ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, você vai ter que aprender a peticionar. Vai ter que aprender a fazer a peça do momento. Pode ser uma resposta à acusação, alegações finais, apelação, embargos de declaração. Você vai ter que aprender tudo isso ao mesmo tempo. E aí, não é suficiente. Você vai ter que saber fazer uma correção parcial, porque você pode pedir a oitiva de uma testemunha enquanto você está pensando, aprendendo prescrição, aprendendo a decadência, e o juiz indefere. Você alegou, você juntou essa testemunha fora do prazo da resposta à acusação. Mas juiz, eu não consegui falar com o réu sumiu e tal. Intempestiva. Réu intempestivo. Rol, melhor dizendo, réu intempestivo é brabo, né? O réu chegou atrasado para a audiência. Rol intempestivo. E aí? Correção parcial ou habeas corpus, dependendo. Tá, mas eu não sei para onde eu faço uma correção parcial. Correção parcial tem prazo, não tem. E o que eu vou alegar e na correção eu vou conseguir ferrar o juiz ou não e tal, papapá. Ou habeas corpus, mas aí eu vou impetrar um habeas corpus. Como eu elaboro o habeas corpus e para onde eu mando e tem que ter cadastro onde e tal. Qual a fundamentação? Boto liminar, não boto liminar? Sustentação oral, o que eu faço? Papapá. Cara, isso aí é difícil.
Isso é difícil. E aí você está fazendo o habeas corpus, está atacando ali, e o juiz já marca a audiência, você tem que saber o que fazer na audiência, tem que se preparar para perguntar, tem que saber instruir o seu cliente para o interrogatório. Ó, vai responder isso, isso, isso. Tem um artigo no Código de Processo Penal que diz o que o juiz deve perguntar para o réu no interrogatório. Você vai ficar em silêncio aqui, tem jurisprudência falando sobre silêncio seletivo, e isso, isso, isso. E aí, memoriais para botar preliminar e tal, e tese de mérito, e aí tem que saber o que fazer e tal. Ah, eu quero fazer uma investigação defensiva, tem que saber o provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB e tal, tem que saber que ele não vincula ninguém, só é para ferrar a advocacia, só é para regulamentar a nossa relação com o cliente, mas não obriga, claro, não pode obrigar delegado, promotor para jogar, delegado para você jogar a investigação defensiva dentro do inquérito, promotor para você jogar dentro da investigação direta do MP, juiz para jogar dentro do processo. Não vincula essa turma. É só para regulamentar a ética do advogado com o cliente. Então, cara, é isso tudo ao mesmo tempo. Aí você tá atacando todas as frentes, e o juiz dá a sentença. Puta que pariu, eu não sei dosimetria da pena. Vou ter que aprender dosimetria da pena enquanto eu aprendo apelação. Aí eu aprendo a fazer uma apelação, e aí eu tenho que fazer interposição rápido. E se for G-CRIM, tem que fazer interposição com as razões, porque é o correto. Apesar de ter gente aí fazendo o contrário, enfim, juiz aceitando diferente. Não, no juizado especial criminal é interposição com as razões. Aí, imagina, cara, você já tá ferrado, tendo que aprender prescrição, decadência, e ao mesmo tempo você tem que fazer uma apelação com razões rápido e correto e falando de dosimetria da pena. Caramba, é difícil pra caramba dosimetria da pena, eu não aprendi nada. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, critério trifásico, Nelson Hungria, e pena base, pena provisória, pena definitiva. Acabou, né? Não, ainda tem regime inicial, ainda tem substituição por pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena. Aí acabou, né? Não, ainda tem a pena de multa que pode te ferrar, o cálculo é difícil e é importante pra caramba a pena de multa, porque já tem jurisprudência, inclusive do STF, falando que não ocorre a progressão de regime enquanto não pagar a multa, não tiver o adimplemento da multa. Aí acabou, né? Aí, com a multa acaba toda essa correria, toda essa palhaçada. Não, porque ainda pode estar preso! Ainda pode estar preso, pode ter sido decretada a prisão preventiva na sentença, pode ter sido mantida a decisão, a prisão preventiva na sentença, o cara já estava preso. E aí? Aí eu vou atacar por meio de habeas corpus, né? Claro, tem gente que ataca por meio da apelação e espera 10 anos lá, a apelação ser julgada, 10 anos eu exagerei, mas espera a apelação ser julgada, e aí bota um tópico na apelação, da revogação da prisão preventiva. Tinha que ter atacado por habeas corpus contra a sentença. Aí, finalmente, você faz tudo isso e acabou, né? Não, porque ainda pode ter faltado a detração necessária para definir o regime inicial. Pode ter faltado isso, está lá no CPP. O juiz não fez a detração na hora de definir o regime inicial. E aí faz isso. E de fato, acaba. Agora acabou mesmo, tá? Agora acabou. Aí, você, depois de tudo isso, você conseguiu. E aí eu te pergunto, você não sabia nada de direito penal, nem de processo penal. Para estudar só a detração feita na sentença, de forma séria, minimamente séria, sabendo ali os dois principais posicionamentos, um que vai ajudar alguns clientes, outro que vai ajudar outros clientes, só de fazer isso daí, só para aprender essa detração na sentença, você vai gastar um dia de estudos, um dia sério, um dia de estudo sério, com vergonha na cara, vergonha dessa porcaria feia que a gente tem em cima do pescoço, que é a cara. Aí, Tomás falou aqui, ainda pode ter ação civil ex delito, ainda tem isso, ainda pode vir essa encrenca aí para cima de você. E aí, você, só para estudar a detração, você vai perder um dia. E aqui é perdido, que é dia que você devia estar trabalhando, não estudando do zero alguma coisa. É dia de trabalhar. Para estudar prescrição, decadência, dosimetria da pena, você vai levar aí 3 dias para saber o básico do básico e passar vergonha na rua ainda.
com 3 dias de estudo de dosimetria da pena, você não vai ler o livro do Paganella Boschi. Não vai ler o livro do Boschi, que é o principal livro sobre dosimetria da pena no Brasil. Não vai, não vai. Então, assim, para passar vergonha na rua, você vai ter que estudar 3 ou 4 dias de dosimetria da pena. Para passar vergonha. Não é para ser o cara, não. É para passar vergonha na rua. E aí vai juntando com tudo isso, você perdeu o prazo das razões de apelação. Vai ter que apresentar depois, falar que é prazo impróprio e tal, e é isso, para conseguir trabalhar. E eu estou falando de um processo. Tudo isso que eu falei até agora foi de um processo. Porque pode ser que você tenha 2. E se você estiver no início da advocacia, você vai cobrar pouco. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque assim, eu não sou da OAB. Eu não tenho nada a ver com o valor que cada um cobra aqui. Então, assim, se você cobra a tabela de honorários da OAB, 10 vezes a tabela de honorários da OAB, ou 10% da tabela de honorários da OAB, não me interessa. A minha discussão não é sobre honorários, isso aí não é da minha conta, isso aí é você que sabe. Eu respeito a decisão que você tomar, eu não sei o que você está passando, então eu não posso opinar na sua vida, eu não tenho esse direito. Agora, sobre o direito penal, o processo penal, eu sei alguma coisa. Eu posso te falar que se você cobrar 10% da tabela da OAB, cara, não sei, assim, vai depender da sua despesa, para você dar conta. Pegar um processo, talvez não pague suas despesas do mês. Dependendo, você vai ficar muito tempo com aquele mesmo processo e o valor já acabou. O valor que você recebeu já acabou, já gastou com conta de luz, com, sei lá, qualquer coisa. Anuidade da OAB, com gasolina, com celular. Cara, é muita coisa para gastar. Você entra na advocacia pagando para trabalhar. Não é uma estrutura toda montada, você só chega e começa a trabalhar. Não, você gasta para trabalhar. Então, assim, vai ser difícil no início você sobreviver com um processo só. Não, você vai ter que pegar 2, 3, 4 processos, não sei quantos por mês. E aí que vai dar merda. Uma coisa é você ter uma audiência daqui a 5 dias e mais nada. Você só estuda para essa audiência. Aí, se quiser, faz lá o meu curso de audiências, faz uma maratona, acelera os vídeos, vê tudo e tal, por exemplo. Ou você tem, igual estão falando ali agora, sobre execução penal, ou você tem execução penal, e aí, tem que saber aqui para audiência de falta grave, tem que saber aqui para fazer um agravo em execução, para atacar o reconhecimento da falta grave, eu tenho que fazer aqui, sei lá, qualquer coisa na execução penal. Bom, aí você, sei lá, resolve, compra o meu curso de execução penal, vê só o módulo que te interessa naquele momento, acelera todos os vídeos e anota, e pega as referências, pega o material, pá. Isso daí é uma coisa, se você só tem isso para fazer. Só que ao mesmo tempo, o cliente vai te ligar, você vai ter que conversar com o cliente. Ao mesmo tempo, você vai ter que dar atenção aos novos clientes, prospecção. Às vezes eu posto aqui no Instagram quantidade de mensagens que eu recebo todos os dias para dar orçamento. Eu, assim, sinceramente, eu fico mais de 1 hora respondendo mensagens de orçamento, sendo que eu já tenho todas as perguntas na minha cabeça. Eu já sei tudo que eu vou falar, pergunta tal, depois pergunta tal, eu já tenho tudo preparado. E mesmo assim eu gasto mais de 1 hora todos os dias só passando orçamento para potenciais clientes. Então, sim, você vai investir um tempo nisso, conversar pessoalmente, se for o caso. Eu converso só pelo WhatsApp. Até se tiver uma interceptação telefônica, vai vazar tudo. Então, enfim, mas não vai ter. Acho, espero, sonho. Então, assim, você vai investir um tempo em outras coisas. Novos clientes, enfim, chegou um novo cliente, cara, vai ter uma hora que você vai ter que conseguir o acesso ao inquérito na delegacia, conseguir se preparar para uma audiência de outro processo. Aí vai ser, imagina, um termo circunstanciado de desacato, uma audiência de transação penal, ao mesmo tempo, uma audiência de crime de roubo, e tem que elaborar alegações finais ou memoriais escritos para um processo de crime contra a ordem tributária. São 4 crimes diferentes,
4 situações diferentes, 4 momentos processuais diferentes. E para todos eles você vai ter que estudar prescrição, ilicitude de provas, vai ter que analisar o exercício do direito de defesa, teses materiais, as chamadas, eu gosto de falar teses gerais e teses específicas. Eu até, não sei se interessa a vocês, mas eu vou lançar de novo o meu curso de teses defensivas, que tem um módulo inteiro só sobre a teoria geral da defesa, teoria geral das teses defensivas, com teses gerais, teses processuais, teses específicas de direito penal. Então, assim, eu vou lançar esse curso de novo daqui a alguns dias, e há teses que são gerais. Por exemplo, falar sobre negativa de autoria serve para tudo. Ausência de materialidade serve para tudo. Agora, o princípio da insignificância não serve para tudo. Agora, estado de necessidade, a princípio serve para tudo, mas na prática não vai servir para tudo. É igual eu costumo dizer, legítima defesa está na parte geral do Código Penal, a princípio serve para todos os crimes. O cara poderia praticar lavagem em legítima defesa, tráfico de drogas em legítima defesa, sei lá, qualquer coisa aí que vocês pensarem, qualquer crime, aborto em legítima defesa. Qualquer crime poderia ser praticado em legítima defesa, porque a legítima defesa está na parte geral e está lá sem nenhuma previsão de que é específica para crime de homicídio, lesão, etc, etc. Não, é para todos os crimes. Só que na realidade fática a gente não consegue imaginar alguém praticando tráfico de drogas em legítima defesa. Alguns vão sustentar em estado de necessidade, mas legítima defesa é difícil. Então, assim, falaram que vilipêndio de cadáver é em legítima defesa, o Gustavo falou. Pois é, a princípio poderia tudo, mas na prática não dá pra gente imaginar. Se bem que o Nutt tem um exemplo interessante sobre roubo de um veículo em estado de necessidade. A pessoa que está fugindo de um cárcere privado. E aí tá fugindo no lugar deserto, vê o carro chegando, pega a arma, me dá seu carro, para fugir antes que o sequestrador apareça. Então, assim, se tiver um pouco de criatividade, dá para imaginar outros casos. Mas vejam, é muita coisa para estudar ao mesmo tempo. Não dá para dar conta. Por isso que tem que ter um estudo em abstrato. Tem que ter um estudo anterior ao processo na mesa. Processo na mesa significa que você já deve estar preparado, já deve estar num nível legal para saber o que fazer. E só estudar concretamente para alinhar algumas coisinhas ali, sabe? Então, assim, não é partir do zero. Não é você começar do zero para cada processo. É você já chegar tendo uma base inicial e as coisas vão se conectando. Então, você precisa estudar antes de ter o processo. Tendo o mesmo raciocínio do médico que o Paulo Musi falou. O médico, quando chega um paciente, quando chega uma pessoa quase morrendo, o médico não pode chegar para ele e falar, aguenta as pontas aí que eu vou ali aprender o que eu tenho que fazer com você. Não dá para falar isso. Nós ainda podemos, nós ainda ficamos no ar-condicionado em muitos momentos. Nós ainda ficamos, em muitos momentos, livres para o estudo dentro do processo, dentro do caso. Agora, não tem como o médico, durante a cirurgia, falar, pessoal, tem que ir lá em casa pegar um livro de tal coisa, porque eu agora não sei o que eu faço com isso daqui. Vai estar lá, do coração assim, ó. Agora eu não sei o que eu faço com isso daqui, ó. Tutu, tutu. E aí, todo mundo olhando. Não dá? E por que dá para fazer isso? Por que dá para fazer isso no direito, na advocacia, na área criminal? Eu não sei o que fazer com a liberdade do cara. E o que eu tô falando para vocês, assim, eu recebo muitas mensagens e a gente costuma brincar, o Regis, eu não sei se ele tá por aqui, mas a gente estava conversando sobre isso ontem, que tem períodos em que chegam muitas mensagens ao mesmo tempo. Muitas. E nos últimos dias, o que eu recebi de mensagens de TCC, caso concreto, indicação de livro, foi um absurdo. E muitas vezes a pessoa manda mensagem assim, aconteceu tal coisa, devo impetrar habeas corpus? Poxa, cara, faz, não sei, você que está no processo, você que está ganhando para saber isso, cara. Eu não sei, então assim, faz, é isso.
Igual teve uma pessoa que me mandou, eu encaminhei pro Tomás, isso daqui ele pode falar se é verdade ou se é mentira aí nos comentários. A pessoa falou, o processo, assim, boa noite nada de boa noite. O processo é de porte ilegal de arma de fogo, que foi pega em tal situação. Qual é a melhor tese defensiva para o meu processo? Responda por nobreza. Falou assim, isso daí me marcou porque não é normal a pessoa falar por nobreza. Nobre é você estudar e se virar. Com todo respeito, mas nobre é você ser responsável. Você não pedir para um estranho que não... Cara, eu não segurei o processo, eu não sei o nome do réu, não sei a idade do réu, não sei se está prescrito, não sei se foi de manhã, se foi à noite, se foi durante uma busca e apreensão de outra coisa lá, qualquer desgraça. Eu não sei o que foi. Eu não sei o nome do... Eu não sei a comarca, eu não sei quem é o juiz, qual é o posicionamento do juiz. Eu não sei qual é a câmara preventa dessa desgraça, dessa apelação, desse habeas corpus que vai subir lá. Eu não sei... Assim, eu não sei a aparência do réu, eu não sei se é gordo, se é magro, se foi, a arma foi apreendida na casa dele, na vaga do carro que fica no outro lugar e a busca e apreensão foi no endereço errado e tá tudo fodido ali. Cara, eu não sei se a arma funciona ou não, se a arma tinha munição ou não, se a arma estava desmontada, se estava ensacada, se estava no saco da não sei quem. Eu não sei, velho. Eu não sei se a arma, se teve perícia ou não, se teve exame de potencialidade lesiva da desgraça dessa arma. Eu não sei. Então, como eu vou ter a nobreza de te dizer, no seu processo, você alega tal coisa, não li nada, não sei nada, não vi nada, você tá com ele aí dia e noite na frente, tem o arquivo, conversa com o réu, mas eu vou te dizer que no seu processo você tem que fazer tal coisa. Eu tenho responsabilidade, cara. Eu não posso falar isso, velho. Não dá. Como que eu vou dizer o que o cara tem que fazer no processo que ele tá atuando? E eu não tô nem falando de questão financeira, porque tem isso também, o cara tá ganhando para trabalhar. Ele quer que outra pessoa dê a resposta para ele ficar com o dinheiro, com a fama, com o tempo economizado. É lindo. É aquela relação desigual. Eu vi isso em algum livro, alguma dessas merdas de livro aqui atrás, que fala exatamente isso. Imagine, você tem lá, tem a sua casa, tem uma cerca e tem a casa do seu vizinho aqui. Aí, você está ali aguando as plantas. Jardim seu, tá molhando ali, tudo bonitinho e tal. Daí, o seu vizinho fala, a partir de agora, bote a mangueira virada aqui pro meu jardim. E aí você, tá bom, vou deixar ali, deixa molhando. Vai gastar a sua água, você vai tá dando água pro vizinho, o seu jardim vai estar uma porcaria e o vizinho vai ter um jardim excelente, sem gastar para instalar nada, sem gastar com a água, sem nada. É exatamente isso que funciona. Direito é assim também, a responsabilidade profissional é assim também. A responsabilidade profissional... Pô, se eu chego, vou pegar o Tomás aqui, se eu chego pro Tomás e falo, cara, eu tô com 10 processos aqui, me ajuda nesses processos. Ele vai deixar de trabalhar, aí daqui a pouco vai ter cliente brigando com ele, aí daqui a pouco ele tá perdendo dinheiro, aí ele vai estar dando o tempo dele para mim, e eu vou estar economizando meu tempo, e eu vou dar pinote pra praia, vou tomar trago, é assim. Tomás, pra ti eu faço. Pior que a gente discute quase todos os nossos casos, a gente conversa muito de todos os nossos processos, enfim, mas cara, assim, eu vou pedir para outra pessoa trabalhar por mim, aí a pessoa fica, a pessoa dá o tempo dela, e tempo é dinheiro também, deixa de trabalhar, deixa de estudar, deixa de se dedicar à família, e eu economizo tudo isso. Eu não perco meu tempo, não vou estudar, eu ganho com isso, o cliente está me pagando, eu não vou pagar aquele cara, eu estou economizando tempo, vou aproveitar a minha vida enquanto tem um trouxa me dando as respostas. Isso está errado, por diversos motivos. Se não quiser pensar em questões financeiras, pense apenas no ético. No ético. Cara, eu não sei o que fazer, mas eu quero ter fama de que sei o que fazer. Tá errado. Se quer isso, pelo menos paga. Sabe, chegou um ponto
Eu me envolvi uma vez com assim, um profissional que é fraco, cara fraco. Sabe, fraco, o cara mais fraco que peido de criança. E, assim, falar com ele é uma merda enorme. E assim, o nível dele é mais feio que cagar de bruços, sinceramente. E aí chegou um ponto, eu me lembro até hoje, eu tava numa cidade, enfim, o que foi isso aqui? Eu tava numa cidade comprando roupa e antes de entrar na loja ele me ligou para perguntar uma coisa sobre execução provisória. Na época que a execução provisória da pena tava bombando. A gente ficou 1 hora falando ali. Atrasei para comprar roupa, atrasei para fazer minhas coisas, atrasei para voltar para casa. E aí quando eu cheguei em casa, eu percebi que já estava tarde. E o meu trabalho eu fui fazer meia-noite, 1 hora da manhã. Cara, isso está errado. Isso está errado. Cada um... Assim, se quer que alguém fale com você, contrate. E aí você faz o que quiser com aquela pessoa durante 1 hora. O que quiser também não dá para violar a lei de Gil, mas você pode tirar as dúvidas que quiser, perguntar tudo. E é a retribuição básica por alguém ter sacrificado a vida estudando. Cara, eu tô aqui, os livros que eu tenho, eu gastei dinheiro para comprar esses livros, deixei de comprar outras coisas. O que eu estudei, eu deixei de fazer outras coisas. Teve um momento, como defensor público, que eu estava fazendo 4 pós e sendo defensor público em 3 lugares ao mesmo tempo. E aqui, não sei se tem algum colega, ex-colega da defensoria, tem sempre alguns por aqui, o Tiago Pagliuca, que é um grande juiz em São Paulo agora, a Daniele Lima, enfim. Eles sabem que é isso daí, a pessoa trabalhar por 3, substituir, acumular e ainda fazer o seu, ainda fazer seu corre de sempre. E hoje, por sinal, é dia do defensor público. Então, eu fazia isso e estava lá me matando, fazendo pós. E aí, terminei as pós, fui fazer mestrado. E aí eu estava me matando fazendo mestrado, começando na docência, dando aula na graduação, primeiro de Direito Administrativo, tinha que começar, e depois em Direito Penal, como titular dessa disciplina, e me matando de trabalhar, me matando de fazer tudo isso, e me virando, velho. E assim, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Minha família mora no interior do Rio, para visitar é um parto. São 2 aviões, ou um avião e mais alugar um carro para andar por 6 horas. Fora que eu tenho que chegar a Porto Alegre para pegar o avião, mais 1 hora e meia, para deixar o carro no estacionamento. Então assim, é muito sacrifício que eu venho fazendo para conseguir estudar, para conseguir ter um pouco conhecimento que eu tenho. Não é grande coisa assim, quando você tem aula, igual eu tive aula com Manuel Canso Meliá, com Dário Melossi, com Zaffaroni, com, sei lá, o Henrique Gibernard Ordaig, tantos outros que me deram aula, a minha orientadora no doutorado, a Flávia Norvessa, que é também coordenadora do mestrado em Ciências Criminais. Cara, assim, eu sei pouco perto dessas pessoas, mas muito pouquinho mesmo. Mas eu tô aí me matando para estudar, cara. E, assim, isso tem que ser valorizado. Se você não quer estudar, pelo menos pague para ouvir alguém que estudou. É o que o Paulo Musi fala. O Paulo Musi fala exatamente isso. Pô, assim, porque Paulo Musi falou, salvo engano, ele cobra R$2.000 agora por consulta. E ele falou, sabe por que eu cobro isso? Por quê? Eu sei quanto eu estudei. Eu sei que eu estou preparado para resolver o problema das pessoas. Eu sei que eu tenho conhecimento aqui. Eu não vou sair correndo atrás do zero. Eu tô com conhecimento aqui. Eu postei isso para vocês aqui no Instagram. Paulo Musi falando exatamente assim. Então, isso tem que ser valorizado. Tem que cobrar caro mesmo. Se tem banca mesmo, quer ser marrento, tem que bancar. Tem que bancar a marra. Romário fazia isso. Então, quer ser marrento, quer cobrar caro? Beleza. E tem que ter conhecimento para bancar isso daí. Para não ser pego de surpresa, o cara te pegar no contrapé. Não, isso daí não. Então assim, pô, tem que estar preparado. E não é errado cobrar caro. Uma vez, eu acho que eu já contei isso pro Tomás. Um cara, vou falar diretamente aqui. O cara sendo acusado de tráfico de drogas num estado do Nordeste. E aí ele queria me contratar
cara queria me contratar para fazer a defesa dele num processo. Aí eu falei o valor, quanto que eu cobrava. E ele perguntou se eu tinha errado, se o valor era 2 zeros a menos. Então, assim, acho que na época eu falei 300 mil reais. Ele perguntou, 3 mil reais, é isso? Eu, não, cara. Então, assim, cada um sabe o que pode cobrar e o que não pode cobrar. E se quiser cobrar caro e ninguém quiser fechar também, cara, é seu direito. Cobra o valor que você quiser e deu. Se não tá precisando, cobra caro. Deu também. Tá tudo bem. Teve um outro que eu fui cobrar uma consulta. O Tomás sabe quanto eu cobro. A gente conversa abertamente essas coisas aí. Enfim, a gente tem muita liberdade, muita intimidade e tudo isso. Então, ele sabe quanto eu cobro. E eu fui falar pro cara, eu cobro tanto. O cara começou a rir, achando que eu tava de sacanagem. Eu bloqueei. Pra mim ele tava querendo zombar de mim, não sei, bloqueei. Aí depois ele foi no outro WhatsApp e falou, você me bloqueou. Eu, sim, mas você começou a rir. Ah, mas eu achei que você estava falando de sacanagem. Pô, mas eu sei o que eu estudei para cobrar, e é isso. E cada um sabe aquilo que passou, todo o trabalho que passou na vida para conseguir estudar, para conseguir, enfim, ser alguém na vida. E aí, é o que eu falo. Tem uma frase muito interessante que é: abaixo dos gênios estão as pessoas que sabem reconhecer a genialidade. As pessoas que sabem reconhecer os gênios, que admiram os gênios. Eu não sou gênio, mas eu quero estar entre essas pessoas que admiram os gênios. E eu vejo muitas pessoas geniais e eu, assim... por isso que às vezes me irrita quando alguém fala, fulano... Vieram me apelidar uma vez, Vinícius é a lenda da execução penal, o mito da execução penal, o gênio do não sei o que. Cara, eu não sou não. Quem é Mirabete, que estava escrevendo sobre execução penal antes de eu nascer. Eu nem nasci e ele já estava escrevendo sobre execução penal. Eu não sou nada disso perto dele. Gênio da execução penal é o Renato Marcão, que está lá na, sei lá qual edição. Eu não sou isso. Eu não tenho livro de execução penal. Eu escrevi muitos textos, gravei muitos vídeos, dei aula em muitas universidades, mas eu não sou o Renato Marcão. Então, assim, tem que ter essa humildade de reconhecer quem são os gênios. Para você ser grande também. Para você ser grande. Então, assim, você reconhecer que você é grande porque você sabe que é grande. Isso é importante. Então, cara, valorizem mais os estudos. De verdade. Os estudos vão mudar a vida de vocês. Os estudos vão dar uma rotina de trabalho mais fácil. Você não tem que pegar do zero em cada processo, em cada situação que está na sua frente, você começar do zero. Isso daí é horrível. Em um processo já é horrível, eu provei para vocês aqui. Imagine fazer isso em 2, 5, 10, 20 processos ao mesmo tempo. Não vai conseguir. Desculpa ser a única pessoa que vai te dizer isso, mas você não vai conseguir. Você vai ser um profissional ruim. Ou você vai ficar preso em poucos processos e sabendo que não pode pegar mais clientes, porque você não vai dar conta. Infelizmente não dá. Para fazer um trabalho sério, Carnelucci falava isso no livro As Misérias do Processo Penal, falando sobre o juiz. Ele dizia que o juiz, para conseguir de fato condenar alguém, deveria parar a sua vida para saber exatamente como foi a vida daquela pessoa. Como foi a vida toda daquela pessoa. Então, para você conseguir ajudar alguém, é a mesma coisa. Eu tenho um texto que eu falo, advocacia, uma vida por outras vidas. E é de fato isso. É você saber assim, que você vai parar para estudar, você nunca vai saber tudo, mas nunca vai saber. E quando você souber um pouquinho, você já vai ficar desatualizado logo em seguida. Não sei se vocês sabem, mas Leibniz foi, segundo muitas pesquisas e muitos autores, Leibniz foi a última pessoa da humanidade a ter todo o conhecimento construído pela humanidade na cabeça. E era o cara que mais estudava, era louco, loucaço mesmo. Estudava falando, gênio é aquele que consegue ver o maior número possível de figurinhas. E estudando, dá-lhe pau nos estudos e tal. E aí, Leibniz foi a última pessoa que acumulou todo o conhecimento existente na humanidade até aquele momento.
Depois disso ninguém conseguiu. E hoje, se eu falar assim, eu vou acumular todo o conhecimento da execução penal, é mentira, cara. É mentira, porque primeiro você não consegue dar conta de 10% dos artigos que tem no Dialnet sobre execução penal. Você não consegue. Não consegue dar conta de 20% dos artigos que estão no legis.pe, que agora mudou o nome para... Fugiu o nome agora. Acho que é Paixão por Direito, alguma coisa assim. Um site lá do Peru. Você não consegue ler assim, 5% dos artigos do âmbito jurídico da Colômbia. Você não consegue ler 10% dos artigos da Associação Pensamento Penal da Argentina. Não dá, cara, não dá. É muita coisa para ler. E aí, quando você pensar assim, pô, eu vou dar conta de tudo, toda a doutrina e tal, aí vai sair lá o Manual de Práticas Penitenciárias de Guayaquil e você não vai saber, vai ter uma coisa lá diferente. Então assim, você não vai saber aquilo, cara. Você não vai saber que teve lá o relatório da Suécia sobre o fracasso da ressocialização em 1978. Isso daí está no livro do Dias Ripolles, que foi meu professor também em Sevilha. Você não vai saber o relatório inteiro da Suécia de 1978. Você não vai saber os artigos sobre justiça restaurativa na execução penal. Eu estou falando só de execução penal, que é uma coisa pequena. Só de execução penal. Você não vai saber lá sobre, enfim, as normas europeias. Não vai saber tudo das normas europeias, a mudança recente que eles fizeram para atualizar de acordo com as regras de Bangkok. Não vai saber, é muita coisa, cara, é muita coisa surgindo, todo dia. Aí você fala, agora eu vou me atualizar, aí vem o CNJ, faz uma recomendação, uma resolução, você já não sabe aquilo. Mudaram tudo, a recomendação da guia de execução, de guia de recolhimento, mudaram tudo. Quero outro. A partir de agora, pum, e jogaram ali, nos peitos. Remissão por estudo? Mudamos. Agora é de outro jeito. Então assim, cara, vai mudando rápido. Isso daí vai mudando muito rápido. Você não vai dar conta nem de execução penal, para aprender metade da execução penal, do que é relevante na execução penal no mundo. Não tem como. É muita coisa mesmo. Então, eu quero saber, por exemplo, sobre... sei lá, pego qualquer coisa aí. Quero aprender sobre a ressocialização que está na Constituição do México, que é muito bonita. A Constituição do México fala sobre ressocialização da pena, que foi a minha dissertação na Universidade de Sevilha. Ou sobre o Plano de Reinserção Social, lá de Portugal, que está no Código Penal, muito semelhante ao que tem nas medidas socioeducativas no Brasil. E a gente não tem exatamente dessa forma rica na execução penal. Você não vai saber tudo isso. Então, assim, é muita coisa para estudar ao mesmo tempo. Não dá para dar conta. Então, quando você sabe que sabe pouco, você começa a se preocupar. E a sua vida é curta. Tem gente aqui, desculpa dizer isso, mas tem gente aqui que vai morrer em 2 anos. O pessoal que está vendo aqui a live, talvez eu morra em 2 anos, talvez o cara que está aqui, comentando aqui, vai ter gente aqui que vai morrer em pouco tempo. Eu não estou amaldiçoando, não sou Ministério Público nem nada, eu só estou fazendo uma constatação. Alguém vai morrer em pouco tempo e está aqui. E não vai conseguir ler tudo o que queria ler. Pense que, cara, é difícil ler muitos livros. Quantos livros você lê por ano? Você lê 30? Você lê 50? É pouco, tô falando de poucos livros por ano. 50? Então assim, se você vai ler 50 livros por ano, muitos não conseguem, a maioria não consegue. Cara, 50 livros no ano, você já tem que escolher aí. Leio Admirável Mundo Novo ou 1984, Revolução dos Bichos, ou eu vejo aqui esses excelentes livros que eu ganhei aqui de Direito Penal, uma excelente coleção, ou eu leio
Heidegger aqui, Ser e Tempo, ou eu leio Habermas aqui. Então você pode escolher, ó, vou ler Ser e Tempo de Heidegger, vou ler Teoria do Agir Comunicativo de Habermas, vou ler os livros do Luciano Anderson, vou ler esse livro aqui, Ladrões de Livros, vou ler os livros do Vará. Cara, só alguma coisa aqui você não vai ler. Alguma dessas coisas aqui você não vai conseguir ler na sua vida. Isso eu te garanto. Vou ler os livros do Michael Sandel. Então assim, algumas coisas você não vai conseguir ler, você vai ter que escolher. E se você sabe que já vai ter que escolher algumas coisas para ler, começa a se preocupar, porque, cara, você vai morrer sem ter lido tudo. Você já leu a Divina Comédia? Você já leu Fausto? Fausto é bom pra caramba, apesar de... Assim, se você não ler as notas o tempo todo, você não vai entender nada. Não vai entender nada das referências de Goethe. Mas tem que ler as notas de rodapé. E de uma versão boa também, não é qualquer versão. Você já leu todos os livros de Júlio Verne? Já leu sei lá o que, cara? Todos os livros do Lênio, todos os livros de qualquer coisa. Então assim, a vida é curta, você não vai conseguir ler tudo. E você não vai conseguir ler tudo da sua área. Se você falar, eu serei especialista em júri. Veja, direito, processo penal... não faça montagem com isso que eu estou fazendo agora, por favor. Direito, processo penal, aí dentro do processo penal... Não, direito, ciências criminais, processo penal, júri. Júri está ali dentro do processo penal, dentro das ciências criminais, dentro do direito. É uma coisa muito específica. Se você começar a ler todos os livros de júri, agora, cara, não sei se você vai conseguir. Porque tem muito livro bom. Se você assinar aí alguns sites, tipo... fugiu o nome agora. O próprio Kindle tem vários livros. Tem o falecido Questia e agora o substituto do Questia. Cara, tem muita coisa ali sobre júri nos Estados Unidos. Tem muita coisa sobre júri na Inglaterra. Tem muita coisa sobre júri no Brasil que você não leu. Alguns não leram ainda. Lira, por exemplo. Só para citar Lira. Um livro pequeno com espaçamento enorme. Alguns erros ali de digitação. Mas muita gente não leu. Então assim, você não leu quase nada de júri, que é um rito... Não, júri é uma parte de um rito, de um tipo de processo. Não estou nem falando processo civil, processo penal, processo do trabalho. Só o processo penal. Você não leu. E aí, se for estudar de forma séria quesitação, você vai ler 1000 páginas. Porque você vai ter que ler 100 páginas de 10 manuais, por exemplo. Só para quesitação. Só para ter uma ideia dos quesitos. Então, assim, é muita coisa para ler. É muita coisa para ler. E se não começar agora, você não vai dar conta. E se você tiver o processo de júri na mesa e o júri é amanhã, você vai ter que escolher. Vai ler o processo ou vai ler sobre o processo, o que vai acontecer no processo. Você não vai conseguir aprender tudo em 24 horas. Vai fazer o júri sem ler o processo? Isso não é uma boa ideia. Vai fazer o júri lendo o processo, mas sem saber o rito? Aí vai acontecer igual eu vi uma vez. Chamaram, o juiz olhou pro advogado na hora de fazer o sorteio dos jurados. O juiz olhou pro advogado, aí fez assim. Aí o advogado olhou pro juiz e fez assim. Aí o juiz olhou pro advogado e fez assim. Aí o advogado olhou pro juiz e fez. Aí o juiz já não estava aguentando mais, pegou o microfone e falou: doutor, o senhor pode vir aqui pro sorteio dos jurados? Porque o cara não sabia o momento do sorteio dos jurados. Mas ficaram se olhando, pensando assim, tarde. Tipo na roça, né? Na roça a gente faz isso. Eu sou de Santa Maria de Campos, perto de Bom Jesus. E aí passa por alguém, só faz assim, ó. Só dá uma baixadinha de cabeça. Ficou assim, juiz e advogado. O advogado não entendeu, tá me chamando, o que ele quer e tal. Aí fica uma coisa assim, por não saber o rito.
não saber o rito. Então, por isso que tem que estudar. Amigos, eu agradeço pela atenção. Vamos fazer mais lives surpresas, sem avisar, sem marcar, pra gente trocar uma ideia, tá? E agradeço a vocês que ficaram aqui comigo até essa hora, quase meia-noite, muita gente aqui. A próxima será mais interessante ainda, eu espero. Fiquem atentos, ativem as notificações aí para vocês saberem quando eu fizer uma nova live, que eu não vou avisar antes, não tem tempo. Paulo Musi fala isso também. Sou tão ocupado, velho. Então, assim, eu não vou avisar um dia antes que eu vou fazer live, porque eu não sei se eu vou fazer. Eu tenho compromisso. Amanhã eu tenho palestra em Suzano, eu tenho que preparar o que eu vou falar. E não dá assim para ficar marcando muita coisa. Então ative as notificações aí, por favor. Ative todas as notificações, tudo. Fiquem olhando o perfil dia e noite. Parem de estudar, de trabalhar, de se alimentar. Rompe com a família. Fique isolado do celular, só atualizando ali para ver o que eu falo. Não é brincadeira, né? Mas, enfim, fiquem atentos aí, que aí na próxima live a gente conversa mais. Agradeço a vocês. Grande abraço e até a próxima.